Muito bem, nós já estamos conectados com o deputado Samuel Moreira, ele que é do PSDB de São Paulo, já relatou projetos importantes no Parlamento Brasileiro, como a reforma da Previdência, e agora ele é autor do projeto que propõe o modelo de semipresidencialismo no Brasil, um relatório que foi apresentado nos últimos dias aos líderes partidários da Câmara e que a gente destrinchou ao longo dessa semana aqui no Antagonista. Deputado, sexta-feira, recesso parlamentar, eu quero agradecer a sua disponibilidade e o senhor ter aceito o convite para estar aqui conosco. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a você e a todos que estão conosco nesse bate-papo. Deputado, por gentileza, eu vou começar pedindo que o senhor explique um pouquinho para a gente. Eu sei que o projeto é muito grande, tem muitos detalhes, mas para quem está nos acompanhando e que ainda não ouviu falar desse projeto de semipresidencialismo, quais são os pilares aí, pelo menos os principais deles, que o senhor propõe no seu relatório, por gentileza, no seu projeto, perdão. Sim. Ele dá mais transparência a esse processo político que está ocorrendo hoje, porque hoje já existe praticamente um presidencialismo de coalizão, né? Já há um presidencialismo, na verdade, que é de cooptação, ou seja, você não pode, como presidente, desprezar a força do Congresso. Ela já existe, ela é real. E o presidente acaba tendo que compor com o Congresso para obter maioria em projetos, em reformas. Todo mundo tem visto isso para superar crises como as que nós estamos assistindo hoje. Só que ele faz isso tudo por baixo do pano, né? No sistema presidencialista, você faz a cooptação para poder sobreviver por baixo do pano. Ninguém sabe quais as forças que indicaram, por exemplo, o próximo ministro da Casa Civil. Elas são ocultas. É o Centrão, mas quem é? Quem são os partidos do Centrão? Então, toda vez que tem que construir uma maioria, se faz por baixo do pano. Nós entendemos que no nosso projeto isso tem que ser formalizado. O presidente indica, ele é eleito pela força do povo, pelo voto popular, pode ser reeleito, mas ele indica um primeiro-ministro para ser aprovado pela maioria dos congressistas. E aí você constitui uma maioria, oficialmente, que vai dar base para esse governo, vai ser corresponsável. E, evidentemente, que essa maioria vai indicar ministros, só que de maneira transparente. Ninguém sabe quanto custam essas indicações para o país, né? O que é que está se passando? E não resolve, porque não garante que tenha uma maioria. Está tentando se salvar, mas não resolve. É crise atrás de crise. E o nosso país já assistiu isso. Nos últimos anos, aí, com 4 presidentes da República, 2 já sofreram impeachment. Todos os presidentes tiveram mais de 20, 30 pedidos de impeachment. Esse último agora, o Bolsonaro, sempre 30 quase pedidos de impeachment. Sempre crise em cima de crise, e não há responsabilidade da Câmara. Ninguém sabe quem são os responsáveis por isso. O presidente fica construindo maioria, projeto por projeto, reforma por reforma, ninguém sabe a que custo e ninguém sabe quem é esta maioria de verdade. Então, o nosso projeto, ele mantém o presidencialismo. O presidente eleito. Só que o presidente, ele indica um primeiro-ministro para ser aprovado pelo Congresso Nacional. E, ao ser aprovado, esse primeiro-ministro, ele precisa enviar para a Câmara, inclusive, um projeto de governo, né? Um programa de governo para ser aprovado. E é evidente que quem aprova e participa do governo forma um bloco. E quem está fora, provavelmente, formará um bloco de oposição. E você terá o exercício da democracia plena. É melhor. Agora, lógico, isso depende também das escolhas, né? Às vezes as pessoas falam, olha, mas é muito pulverizado, são muitos partidos, mas são muitos partidos hoje também, nesse presidencialismo de cooptação também. Então você tem ganhos para resolver crises. Veja, uma crise como essa, um primeiro-ministro que tem ali as funções até de nomear segundo escalão, de administrar os projetos de governo, é trocado em 48 horas. Você não precisa paralisar o país por conta de um impeachment que demora 8 meses, né? Às vezes 1 ano. O da Dilma, entre o Eduardo Cunha apresentar o pedido e ele ser votado no Senado, foram 18 meses. O país parado, paralisa o país. Então, a estabilidade é uma vantagem, a corresponsabilidade. E estabilidade política, Diego, significa mais investimentos, crescimento econômico, maiores possibilidades, porque ninguém investe em país que convive com crise permanentemente.
Então, o nosso projeto melhora o presidencialismo, né? Na verdade, ele é um sistema de governança melhor. É isso que nós estamos propondo, e propondo o debate, as contribuições, estamos ouvindo, para poder verificar essa perspectiva de melhora de um sistema que está falido. Porque esse negócio de falar que o Congresso não deixa governar, eu não quero ser generalizado. Eu não quero ser generalizado. Quem é esse Congresso que não deixa governar? E quem é que faz o governo? Quem é que está levando as emendas? Quem é que está participando, indicando cargos? Esses têm que ser responsabilizados se o governo está com má qualidade. E até mesmo o primeiro-ministro pode ser trocado em 48 horas se houver uma crise como essa. Então, a gente mantém o presidente. Eu acho que é um projeto que está sendo debatido e que as pessoas estão compreendendo na medida em que há o exercício do debate. Deputado, eu deixei o senhor falar bastante e propositalmente não lhe interrompi, primeiro para não ser mal educado, segundo porque é interessante que quem está nos acompanhando entenda que assim, esse debate não é novo, né? Essa proposta não é algo novo na política brasileira. Sempre que há momentos de crise, esse assunto volta à tona. A gente tem personagens importantes da política brasileira que o defendem no judiciário, na própria política. O ex-presidente Michel Temer esteve aqui recentemente conosco no Papo Antagonista e fez a defesa. E eu não tenho dúvida de que quem está acompanhando, e eu também faço aqui a minha confissão, escutando o senhor, deputado, é uma maravilha mesmo. A gente olha e fala, não, pronto, esse celular, às vezes, parece que a gente não está falando com ele, ele fala com a gente. Mas a impressão que dá é que, poxa, então, encontramos a solução para a política brasileira, né? E aí eu lhe provoco, deputado, a gente tem maturidade política para isso? Assim, a gente tem um Congresso maduro para lidar com a figura do primeiro-ministro? Assim, tem pessoas aqui no nosso chat acompanhando, justamente como eu disse, dizendo que é uma ideia ótima, mas, sei lá, a gente vai ter um primeiro-ministro réu por corrupção. A gente, como vai ser isso? Se ele for aprovado, se o presidente indicar, veja, o presidente tem força popular, tem legitimidade, foi eleito. Se ele vai indicar alguém da confiança dele e construir essa maioria. Se ele conseguir aprovar uma maioria, ele pode indicar quem ele quiser. Agora, vai ter um debate e vai ter uma responsabilidade do Congresso por esta maioria para dar sustentação depois. O duro é hoje, que o presidente simplesmente põe quem ele quer. Ele indica essa pessoa, seja qual for, que possa ter uma série de problemas. Ele vai e coloca, unilateralmente, e faz acordos que ninguém sabe quais são. Ninguém sabe quem está por trás desse apoio. E se é que vai dar apoio esse tempo todo durante o governo? Porque tem uma crise, surge um escândalo, sai fora. Né? O deputado foge. Ninguém sabe quem são. Né? Então, esse negócio de ficar participando do governo e não respondendo também pelos problemas que o governo tem, quer dizer, o deputado não responde pelos problemas que ele tem para a sociedade, que o governo tem, é muito ruim. Então, o fato é o seguinte, o presidente hoje, nós estamos vendo, olha, Diego, há pouco tempo atrás, quando foi nomeada Flávia Arruda, mexeram em 5 ministros, praticamente o governo, vai caindo o governo, só que cai a um preço que ninguém sabe, troca-se, agora uma crise de novo, vão mexer mais 5, 6 ministros, criaram ministérios, estão criando ministérios para abrigar o Onyx Lorenzoni, mas ninguém sabe quais partidos, quem realmente é esse bloco de sustentação. Então é tudo por baixo dos panos, não tem transparência. Isso é ruim para o presidente. Né? O presidente, se ele enxergar bem, ele pode ser um presidente que possa compartilhar essa gestão com o primeiro-ministro. Para ele é melhor. Ele pode até, se ele tiver um impeachment, responder pelo impeachment. Mas o governo não para. O primeiro-ministro continua tocando o governo. Se tiver um problema de denúncias no governo, tira-se o primeiro-ministro, em 48 horas põe outro. Sempre indicado pelo presidente da República. Sempre indicado pelo presidente da República. Veja que o presidente continua com força, com prestígio, né, indicando. Ele não pode se eximir da responsabilidade do governo, porque é ele quem indica o primeiro-ministro. Então, ele não pode dizer, olha, eu não sei de nada. Ele que indica. Né, você não tira essa prerrogativa dele. Então, é um sistema de governança bem adequado, o projeto foi bem discutido. Agora, o projeto está aberto ao debate, né, às contribuições, a um processo que a gente possa melhorar esse sistema nosso, desse presidencialismo de cooptação que está falido, Diego.
Esse sistema está comprovado que não funciona. Desde a eleição que nós tivemos na redemocratização em 89 para cá, dos 4 presidentes, 2 já sofreram impeachment e agora está se propondo impeachment para mais um. Né? E o país fica instável, fica inseguro, né? Para-se o governo, troca, se mexe toda hora, né? Tenta acertar com um, com outro, ninguém sabe o preço, ninguém sabe que tipo de apoio vai dar. Então, a gente acha que é preciso melhorar a governança. Chegou o momento de debater o assunto. O senhor traz muitas vantagens, né? Muitas soluções com esse modelo que o senhor está propondo. O senhor conseguiria elencar alguns desafios também desse modelo? Algum eventual problema, algum eventual ajuste que precisará ser feito para o Brasil eventualmente se encaixar num novo modelo? Olha, o país, em qualquer sistema, é muito difícil quando você tem muitos partidos. Nós temos um problema crônico, a quantidade de partidos. Então, nós temos que sustentar essa cláusula de barreira que está aí. Nós temos um exercício de cláusula de barreira que já foi 1,5 em 2018, vai para 2 agora, em 2026, e vai chegar a 3 em 2030. A cláusula de barreira deve diminuir a quantidade de partidos, isso ajuda na governança. Tem problemas, né? Nós estamos assistindo lá, querendo criar as federações de partido para salvarem-se das cláusulas de barreira. Mas sempre vai ter. Então, o fim das coligações foi um avanço. O desafio é que, numa quantidade grande de partidos, você montar uma coalizão. Você tem que ter mais partidos para obter a maioria, né? Mas isso em qualquer sistema. No sistema hoje também. O problema é que hoje você tem que montar uma maioria para cada projeto, para cada reforma, para cada crise. E isso custa muito caro para o Brasil. E o desafio é esse, você construir maioria. Isso é sempre complicado. Mas no sistema semipresidencialista é mais transparente e divide responsabilidades. E também fortalece a construção de blocos. Provavelmente, com o tempo, você vai ter 2 blocos. Você vai ter um que é de governo, formado por vários partidos, e quem não está no governo vai estar na oposição, né? Ou vai estar independente, declarado independente, mas nós teremos um bloco de governo responsável pelo governo. São esses partidos. Né? Hoje a gente nem sabe se são os partidos, se são pessoas, né? Se é um ou outro que tem força que indica, ou que bota a faca no pescoço do presidente, o presidente, numa situação vulnerável, acaba cedendo, sem nenhuma garantia, sem nenhuma transparência. Mas a dificuldade realmente é a quantidade de partidos. Isso precisa ser muito bem trabalhado. O senhor acabou de mencionar que hoje, com o modelo atual, para cada projeto é preciso se formar uma maioria. Inclusive, para esse projeto da PEC do semipresidencialismo, para avançar, ela precisa de uma maioria. A gente teve recentemente uma declaração pública do presidente da Câmara, Arthur Lira, favorável, né, à continuidade, ao início de um debate um pouco mais concreto da proposta. Que outras forças políticas o senhor vê hoje entusiasmadas com essa proposta e aonde estão os maiores focos de resistência? Esse é um processo de convencimento, de muito diálogo, muito debate. Se não tem crises, é mais difícil você alterar o sistema, porque as pessoas acham que está tudo bem. Né? Nos momentos de crise, as pessoas debatem alternativas e começam a reconhecer a falência do sistema. Né? Hoje nós começamos a perceber claramente, mais uma vez, que o nosso sistema está falido e que ele precisa de alterações. Né? O sistema como é hoje é muito complicado, então precisa de melhor. Com essa crise toda, é natural que venha essa discussão. Bom, para obter maioria, objetivamente, é muito diálogo, muito entendimento, são lideranças na Câmara que possam ajudar na construção desse debate, né? Não na construção de maioria, que não é papel, por exemplo, do presidente da Câmara, mas na construção do debate, sim, junto aos líderes, ele tem um papel de liderança, ele é um chefe de poder, tem um relacionamento com vários outros chefes de poderes para debater um assunto. E nós fazendo esse debate com a sociedade, conversando também com deputados, conversando no partido. São processos, Diego. Pelo que o senhor sente, o Centrão hoje tem maioria de apoio para esse projeto, deputado? Ou ainda é muito prematuro? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sou do Centrão, eu não sou do governo, não tenho cargo no governo, não quero cargo no governo, e tenho muitas diferenças com esse governo, sou contra esse governo. Agora, veja,
O que é o Centrão? É o PP, é o PTB, o PSDB, o DEM. Quer dizer, como é no varejo, ninguém sabe quem é o quê. Essa figura do Centrão realmente existe, tem esse termo, né, pejorativo, porque foi criado em cima de um toma lá da cá, né, um toma lá da cá, mas é preciso definir claramente, né, quais são os partidos. Então, é um processo de construção partidária. Tem que conversar com os líderes partidários, nós vamos ter que conversar com os líderes de cada partido. Esse é um projeto para a sociedade, esse não é um projeto para alguém ganhar força imediatamente, nem contra ninguém. Né? Alguns fazem uma crítica de que, olha, isso é um golpe, porque o nosso candidato está em primeiro lugar. Quando eu apresentei a PEC, em agosto do ano passado, vai fazer um ano agora em agosto, o candidato que está em primeiro hoje nas pesquisas, nem candidato podia ser. Ele nem poderia ser candidato. Né? Então, nós não estamos preocupados em personalizar essa discussão. Agora, é lógico que as lideranças da Câmara são muito importantes, os líderes de bancada, para que eles possam debater, aceitar que haja esse debate e que possam aperfeiçoar essa iniciativa. Por exemplo, o presidente da Câmara defende que seja para 26. É uma discussão. A minha PEC já é para o próximo mandato. A minha PEC já permite. Por quê? Porque ele não mexe com o presidencialismo. Né? O presidente continua sendo eleito. É ele que indica o primeiro-ministro. Você mexe nas atribuições, na governança, mas você não mexe no sistema presidencialista. O que as lideranças deste governo já falaram para o senhor sobre essa proposta? Tem alguma sinalização que já veio do plano? O senhor, não? Eu tenho sentido, de maneira genérica, o seguinte: até agora, alguns da oposição reclamaram, né, ao governo, oposição ao governo tem reclamado porque acham que estão com a mão na taça. Eles acham que 22 já estão com a mão na taça, e eu até tenho dito a eles, e alguns até refletem. Desculpe, Diego, você falou? Não, que o Lula vai ser eleito, só estou colocando o nome dessa pessoa aí. Isso, que o Lula... eu até refleti outro dia com um dos deputados, ele até ficou pensando, mas o Lula, se ele for eleito, ele vai ter a prerrogativa de indicar o primeiro-ministro. Ele vai ter a prerrogativa de construir uma maioria às claras, não como era antes, que construía-se maioria através de outros critérios que não são republicanos. E você sabe disso. Estão todos aí. Né? Não, vai ter que construir às claras. Né? E essas pessoas vão participar do governo às claras e vão ser responsáveis às claras. Então, o Lula vai poder indicar, o PT vai poder indicar um primeiro-ministro, vai poder construir a maioria às claras, não como antes, né? Que ganha e depois... A oposição do governo, eu lhe cortei. Do governo, o que o senhor sente? O governo, por enquanto, eu não tenho nenhuma manifestação, nem oficial, nem informalmente, do governo, da imprensa, nada com relação a esse assunto. Esse assunto tomou corpo recentemente, está sendo debatido e coincidiu com o recesso parlamentar. Então, o fato também, em que pese Brasília não para, né, as coisas não estão parando em função da crise, mas o recesso parlamentar também dificulta um pouco essa calibragem que você está perguntando, né? Me perguntando. Mas é uma caminhada, viu, Diego? É uma caminhada. Imagino. Não, e assim, eu estou caminhando para o fim, mas eu queria fazer essa ressalva, que é importante para quem está nos acompanhando. O pessoal fica aqui falando que vai ter pegadinha, que vai ter jabuti, nós vamos continuar acompanhando. Processo legislativo é assim mesmo, a imprensa tem que ficar com o olho em cima dos senhores. Agora, já vale dizer que não está sendo votado a toque de caixa, isso a gente não vai poder dizer. Não, você tem toda a razão. Não é um golpe que veio da noite para o dia, é um projeto que está sendo colocado à luz da sociedade, isso o senhor tem toda a razão. Vai ser debatido, não está sendo uma votação de madrugada, com tudo acordado, nada disso. Eu estava falando até dessa diferença do Arthur Lira para o nosso projeto. Ele acha que é para 26, eu já, num projeto, pus para 22, pode ser uma outra data, tudo é uma questão de entendimento e de melhorias do projeto. Na verdade, o projeto, caso ele continue caminhando, né, ainda vai para uma comissão especial, vai ter um relator, vão ter audiências públicas, vai ter um grande debate, depois tem que ser aprovado 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado.
É um longo caminho a percorrer, mas é um debate a ser feito, né? Está aí o projeto, eu acredito muito nele. Claro, e o senhor tem que acreditar. Se o senhor é o autor do projeto não acreditar, tem que acreditar. Eu acredito muito, tenho muita convicção de que ele é bom para o país, muito bom para o país. Deixa eu lhe perguntar, essas interações que a gente teve recentemente, por exemplo, do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, dizendo para que semipresidencialismo se o Congresso já tem o controle, não sei o quê, se o Ciro Nogueira na Casa Civil, o senhor encara isso como um elogio ao seu projeto, como uma provocação? Como é que o senhor encara esse tipo de comentário? Não, o problema é exatamente esse que ele colocou. Na verdade, de fato, já tem o controle. Agora, no nosso projeto é transparente. Se eles tiverem o controle, vai ter que ser transparente, todo mundo vai saber quem é. Quais são os partidos? É feito um contrato de coalizão, formalmente, assinado, os partidos tais, que constroem a maioria, aprovam o primeiro-ministro e aprovam o programa de governo. Você vai saber quem são. Não como hoje. Hoje, é um, dois, quem? Quem são os responsáveis por tudo isso? Quer dizer que um só, dois? Pode ter certeza que tem muito mais gente que a gente não sabe quem é. Tem gente, inclusive, de outros partidos que às vezes se dizem independentes, mas estão lá, usufruindo, né? Usando o governo para certas coisas, mas ninguém sabe. Partidos divididos. Né? Então, na verdade, eu acho que ele fala um pouco da boca para fora, como se o projeto fosse para dar força ao parlamento. Não é para dar força ao parlamento. E eu não gosto de generalização, Diego. Eu não aceito essa generalização. Nós precisamos saber qual é a parte do Congresso que realmente tem responsabilidade. Não podemos achar que todo mundo é igual, senão fica generalizando. É o Congresso que não deixa governar, é o Congresso que está mandando. O Congresso não está mandando, não. É uma parte pequenininha, uma minoria do Congresso que está mandando, contra uma grande maioria que não está mandando nada. Agora, as escondidas, né? Vai ficando todo mundo ali, sobra um pouquinho aqui para um, para outro, e vai. E o presidente, na verdade, às vezes vira refém de determinados grupos, porque ele precisa de determinados grupos, porque é tudo por baixo do pano, que nem cumpre, às vezes, com ele o apoio necessário. Mas sem vitimismo do presidente também, porque já é grandinho, entende de política. Quando o presidente é incompetente... assumindo as consequências disso, né, deputado? Quando o presidente é incompetente, em sistema nenhum vai ser bom. Não pensa que o sistema vai resolver o governo, não. O sistema melhora a governança. Depende das pessoas. Se você pegar duas pessoas iguais com a mesma competência, é melhor no sistema semipresidencialista que nós estamos apresentando. É melhor para ele governar ali, é melhor para o país. Porque as crises são menores, você resolve mais rápido. A transparência é maior para a sociedade. Né? O que nós estamos falando é de governança. Né? Se você tiver pessoas despreparadas, ela não serve em regime, em sistema nenhum. Eu entendi a sua direta, não foi nem indireta. Obrigado, deputado. Vou fazer uma última pergunta, não antes de fazer dois comentários. Primeiro, respondendo a sua pergunta, o senhor me perguntou quem é o Centrão. Eu sei um que é o Jair Bolsonaro, nosso presidente, que assumiu ontem que é do Centrão. Então, ele eu consigo responder. A outra coisa é que, diante dessa falta de transparência que o senhor fala, de fato é muito interessante. A sociedade não sabe, mas a gente da imprensa sabe e às vezes noticia. A gente tem gente da oposição, a gente tem gente de partidos de esquerda que foram, por exemplo, agraciados com o chamado orçamento paralelo. Né? Veja só você, deputados da oposição estão dentro de, sim, vou chamar de acordo, dentro de um acordo entre o Executivo e o Parlamento, por meio dessas chamadas emendas de relator. E faço a última pergunta, deputado. Muito se falou nos bastidores também nesses últimos dias que o fato de Arthur Lira ter encampado a proposta do senhor, pelo menos publicamente, seria, até brinquei aqui no programa, como a Bela Gil fala, você pode estar substituindo o impeachment de Bolsonaro pelo semipresidencialismo. Chegou ao senhor alguma proposta nesse sentido? Olha, Samuel, toca esse projeto que a gente abafa o assunto do impeachment. Não, hipótese alguma. E eu jamais aceitaria isso. Na verdade, eu que procurei o presidente da Câmara. Precisamos ser justos. Fui eu que o procurei e apresentei o projeto para ele. Porque eu venho sentindo já há algum tempo, desde que quando nós começamos a discutir esse projeto e eu protocolei, que o país está sem rumo e com muita dificuldade de governabilidade. Essa é uma preocupação que todos nós temos que ter. Nós devemos sair do lado da personalidade. Nós não precisamos de herói, não precisamos de exemplos,
de coisas que funcionem bem, né? As pessoas estão muito radicais. Nós temos que nos propor a debater, admitir o que o outro pensa. Não preciso concordar, mas eu preciso ouvir o que o outro pensa. Quem sabe haja uma contribuição. Nós temos que debater o assunto. Eu procurei o Arthur Lira e disse: Arthur, eu tenho esse projeto. Esse projeto foi protocolado em agosto do ano passado. Eu gostaria muito que esse projeto fosse debatido, porque eu sinto que a crise institucional nossa é muito em função da péssima qualidade de governança que o presidencialismo tem. Esse presidencialismo de coalizão virou de cooptação. E quando conseguem fazer coalizão, porque às vezes até se consegue, um preço altíssimo, não tem espírito coletivo. Dá um ministério para cada um, pega os 20 cacetadas de ministérios que tem, que agora está aumentando, né? Você pega e dá um para cada partido e faz uma coalizão. Só que aí cada partido não tem espírito coletivo. Pega de porteira fechada, usa só para o partido. O fato de você ter primeiro-ministro e ter coalizão é porque o governo é um governo coletivo, de responsabilidades coletivas, e quando cai, cai o governo inteiro. Você monta uma outra coalizão para poder governar. Então, é uma dinâmica muito interessante, merece ser debatido, Diego, este projeto, com bastante prudência, sem radicalismos, sem preconceitos, debater o melhor momento, a melhor hora, como uma governança, como se fosse uma governança de uma empresa pública. Como é que você mexe na governança, melhora os aspectos de governança, os resultados que possam dar para o país, porque são muito graves os problemas que nós estamos enfrentando, gravíssimos. E nós precisamos melhorar essa qualidade da governança. Avançamos o nosso horário, mas valeu muito a pena, o assunto é de fato muito profundo e muito interessante. Seria necessário aqui mais umas 2 horas de entrevista, mas vamos parar por aqui e o espaço fica aberto para a gente voltar a conversar. E o antagonista vai fazer o seu papel de monitorar esse projeto de muito perto. Obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez, deputado. Eu que agradeço. Conte comigo. Um abraço a você, boa noite a todos. Muito obrigado.